Mas vamos começar com o Bahia, Pedro Pereira. Vamos começar com o Tricolor, né, que dessa vez jogou em casa, jogou num gramado muito melhor, né, do que foi na sua estreia, né, onde ficou ali no empate sem gols, e contra o Atlético de Alagoinhas, que havia empatado, né, na primeira rodada. O Bahia não conseguiu vencer. Foi um time até praticamente igual, né, ao jogo anterior. Só tivemos ali uma alteração. Me corrija se eu estiver errado, né? O Isso Everton mesmo. no lugar do Juninho, né, ali no comando do ataque. Mas foi basicamente a mesma garotada. E aí, Pedro Pereira, o que aconteceu aí para o Bahia não conseguir sequer pontuar na Fonte Nova? Acompanhou o jogo, o Bahia teve mais chances, né? Só dar meu pitaco inicial para passar a bola para você. O Bahia teve mais volume, mas a garotada me parece muito ansiosa, Pedro Pereira, na hora de decidir ali. A garotada, eu acho que, enfim, algumas tomadas de decisão ali não tão legais. Eu acho que isso acabou fazendo a diferença no jogo de hoje. Fábio, primeiramente, boa noite aí agora falando do jogo em si, para você, para Márcio aí na retaguarda, todo mundo tá ligado. No jogo passado, quem acompanhou o pós-jogo aqui, era um pós-jogo que rendeu 1 hora e 40 minutos para assistir, para falar ali sobre um jogo bem meia boca, né? Mas a gente acabou tratando diversos outros assuntos também. E a gente falou muito, tanto eu quanto você também, Ravel que estava com a gente também. A gente falou muito que a gente precisava ter um pouco de paciência nesse início de competição, o Bahia atuando com o Sub-20, o Bahia optou por jogar com o Sub-20, né? Levou o time principal para Girona. O time principal está treinando em Girona nesse momento. E uma decisão acertada, diga-se de passagem, e que tinha um preço, né? Tinha um preço de você começar o Campeonato Baiano com um time mais fraco, um time mais jovem, que poderia não vencer jogos, como já aconteceu em outros anos também. No ano passado, inclusive, o Bahia iniciou o campeonato de forma bem parecida em termos de pontuação. E ainda assim a gente falava que era preciso ter paciência. O cenário do jogo passado era um cenário ainda pior do que esse, né? Um gramado muito ruim, primeiro jogo da temporada. E por isso a gente cobrou muito pouco. A gente falou que o jogo foi ruim de ambas as equipes, mas sem tanta cobrança. Hoje eu vou continuar sem cobrar tanto, tá? Eu acho que a gente ainda precisa ter paciência. São atletas jovens, alguns com um pouco mais de rodagem, esses a gente já consegue pegar um pouco mais pesado, cobrar um pouco mais, mas ainda assim, eu hoje vou ter muita paciência para falar dessa derrota. Claro, sem deixar de pontuar algumas situações que a gente acha que precisa pontuar, né? Hoje o Bahia, eu concordo com você, o Bahia teve mais volume do que o Atlético de Alagoinhas. Em alguns momentos demonstrou até ter mais qualidade do que o Atlético de Alagoinhas, mas ainda assim, eu acho que no balanço do jogo, o Atlético foi o time que conseguiu criar as principais chances, as chances mais perigosas. Foi quem conseguiu dar mais trabalho ao goleiro Gabriel, que teve que fazer duas boas defesas em chute de fora da área, Isso. e depois acabou conseguindo abrir o placar no segundo tempo, né? Falando do primeiro tempo em que o Bahia de fato teve mais volume, foi um primeiro tempo de pouquíssimas chances para as duas equipes. A gente consegue listar nos dedos aqui as chances realmente mais efetivas de gol, tanto do Bahia quanto do Atlético Alagoinhas. O Bahia, por sua vez, só foi assustar ali aos 16 minutos. Uma descida pela esquerda ali com Everton e Vitinho, que Vitinho bateu cruzado. Eu diria que essa foi talvez a única chance que o Bahia teve real assim no primeiro tempo. Teve algumas descidas de Juan Pablo ali pela direita, mas sempre pecando ali na finalização, às vezes segurando um pouco de bola, segurando mais do que deveria. O próprio Jota também teve uma oportunidade de tocar, mas acabou segurando a bola. E nesses lances o Bahia foi desperdiçando oportunidades de assustar mais o Atlético de Alagoinhas, né? O Atlético também só assustou uma vez um chute fora da área de Lucas, e Gabriel fez uma boa defesa. Então foi um primeiro tempo assim de muito poucas chances. Os times não conseguiram criar tantas oportunidades de fato assim de gol, né? E fomos para o intervalo no 0-0. Segundo tempo já um pouco mais movimentado. O Atlético criou uma chance logo com 1 minuto de jogo.
Depois teve um chute de fora da área de Everton também. Não levou tanto perigo assim, mas não deixou de ser uma chance. O Bahia chegou em alguns momentos, teve um chute cruzado de Jota, que ele acaba pegando, a bola bate no zagueiro, volta para ele, né? Ele consegue chutar novamente, mas o goleiro acaba defendendo, o Bahia tem um escanteio. E aí tem um momento da partida que o 0-0 estava no placar e Leonardo Galbis ele acaba tirando o Sidney, o volante Sidney da partida. E eu acho que a partir dali o Atlético conseguiu começar a criar e assustar um pouco mais, né? O Bahia ficou menos protegido em termos defensivos e com isso o Atlético cresceu um pouco mais e acabou conseguindo abrir o placar no chute de fora da área, um golaço por sinal de Felipe. A bola vai ali no ângulo, acho até que sem chances, né? Eu não revi o lance ainda, mas eu acho que não consigo ver assim uma culpa de Gabriel. Foi um belo chute, um golaço, e o Atlético acabou abrindo o placar, deu números finais à partida, né? A partir dali o Atlético fez bastante cera e tal, e o Bahia não conseguiu assustar tanto. Mas, assim, sem cobrança ainda, mas pontuando que ainda falta, né? Ainda falta para esse time sub-20 do Bahia conseguir de fato entrar no campeonato, conseguir fazer boas atuações e vencer jogos. É preciso pontuar, né? O time sub-20 provavelmente ainda faz mais um jogo pelo Campeonato Baiano e seria importante para quando o principal entrasse, né? Já entrasse ali com alguma pontuação para que não ficasse tão o sacrifício não fosse tão grande, né, do time principal no Campeonato Baiano, que pudesse até poupar em algumas partidas, voltar com o sub-20 em determinados jogos, especialmente fora de casa. Mas do jeito que a gente está vendo, provavelmente o principal vai ter um pouco de trabalho para conseguir garantir a classificação, né? Que não é difícil ainda, acho que vai ter total condição de se classificar. A gente está no início do campeonato ainda, são apenas 2 jogos, mas vai precisar de um pouco mais de atenção por conta dessas 2 primeiras rodadas com apenas 1 ponto. Muito bem, né? 1 ponto em 6, né? Pelo que eu vi aqui, estava buscando aqui a pontuação necessária para ficar entre os 4, né? No Campeonato Baiano, e geralmente 15 pontos resolve, Pedro Pereira. Eu não sei se é cedo para fazer. Acho até que menos. Eu não sei se é cedo para fazer conta. O que é seguro, 15 nunca ficou de fora. Uhum. Pelo que eu vi nos últimos anos, às vezes 14, ano até 13, mas 15 é a pontuação garante. Segura. É o 45 da zona de rebaixamento, né? Que geralmente é um pouco menos, né? Mas, claro, se vencer o próximo jogo, que é contra o Jacobina, né? Isso, fora de casa, Jacobina que perdeu os 2 jogos. Em tese, deve ser um adversário mais acessível do que Jacuipense fora e Atlético de Alagoinhas, que, enfim, é um time que foi campeão baiano há 2 anos, né? Então, é um time que sabe jogar a competição e já complicou outras vezes para os grandes. Mas vamos supor ali o pior cenário. Se não vencer o Jacobina, vamos falar que empate fora de casa. Fica com 2 pontos para jogar 6, e aí o time principal teria que vencer 4 jogos, né? Para ter 14 ali. Também não é uma situação tão difícil, né? Assim, mesmo que não vença o próximo jogo, a conta ainda é bem acessível. Claro que a margem de erro vai diminuir. Vão ser 6 jogos, mas um deles é contra o Vitória, que é o clássico, né? Então, você tem ali 5 jogos para vencer 4 e empatar 1. Não é complicado, mas fica ali no limite que talvez não seja tão interessante, né, Pedro Pereira? É isso, né? Diminui a margem de erro, como você falou. Eu acho que o que define é isso. Não chega a ser dramático. Eu acho que o Bahia, mesmo atuando com o sub-20, tem condições de vencer o Jacobina. O Jacobina perdeu para o Jacuipense em casa e perdeu para o Porto na primeira rodada, né? Perdeu para o Porto por 2-0. Não marcou gol também. Duelo de 2 times que não marcaram ainda. Verdade. Não marcou Bahia gol e Jacobina. Bahia. É um jogo que tem um cenário mais complicado, né? Por ser fora de casa, lá em Jacobina, no José Rocha. Então, é mais complicado por conta disso, mas ainda assim, eu acho que dá para o Bahia até vencer a partida.
mesmo atuando com o sub-20, que aí já daria uma outra tranquilidade, né? Aí já ficaria uma situação muito mais confortável para o elenco principal quando começasse a atuar nos jogos do Campeonato Baiano. Então, esse jogo é importante por conta disso, né? E ainda sobre o sub-20, a gente, assim, essa fase, né, do campeonato em que o Bahia atua, faz jogos que são de campeonatos profissionais com a equipe sub-20, é um momento importante, assim, para alguns atletas, né? E a gente vê que alguns atletas, eu vou deixar para falar individualmente quando a gente estiver no campinho, mas a gente vê que alguns atletas ali parecem que não estão aproveitando tanto a oportunidade. Acho que nesse segundo jogo a gente já consegue falar isso, né? Jogadores que não estão conseguindo mostrar um bom futebol e com isso vão deixando passar a oportunidade de se destacar ali nessa temporada para poderem ser utilizados com mais frequência no decorrer do ano pelo time principal, né, de Rogério Ceni. Então a gente já começa a vislumbrar algumas situações dessas. Por outro lado, outros jogadores já vão aproveitando um pouco mais, já vão aparecendo um pouco mais para a torcida e vão mostrando que de repente podem aparecer um pouco mais no time principal, né? Hoje o Bahia terminou o jogo sendo vaiado, esteve alguma vaia ali na Fonte Nova que, assim, eu não gosto de Exagerada? A sua visão? Então eu não gosto de crucificar o torcedor que vai, não. Acho que o torcedor tá no direito dele, assim, tipo, e cada um torce de um jeito. Ainda mais no dia que foi o jogo, né? Pô, Todas as 9h30 da noite e adversidades, tal. né? Cada um torce de um jeito, cada um utiliza o futebol da forma como quer. Não vejo mal nenhum. Mas eu, particularmente, acho que houve um certo exagero, assim, tipo, na minha forma de torcer, seria exagerado vaiar. Porque a gente tá falando aí de segunda rodada de Campeonato Baiano, time sub-20, não vejo motivos para a gente já ter uma pressão a mais ali, como aconteceu no final do jogo. Mas enfim, é isso. Cada um está no seu direito de vaiar também. Não crucifico de forma alguma. Você está sem áudio. Isso, agora sim. Bom, tem uma pergunta do Vini aqui sobre calendário, perguntando se os jogos do Baiano vão chocar com a pré-Libertadores. É bem lembrado, né? Como o Bahia vai encaixar Copa do Nordeste, Baiano, Certamente o Bahia vai Libertadores? ter que utilizar um time mesclado novamente, né? Não sei se o sub-20, mas vai ter que rodar bastante o elenco, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que é a Copa do Nordeste que choca, né? Por exemplo, se o Bahia passar de fase, eu acho que é a Copa do Nordeste que tá chocando, né? Eu não tenho certeza ainda, porque a tabela da Copa do Nordeste saiu agora de noite, não foi? E eu não coloquei ainda no meu calendário. Pelo calendário que eu tinha colocado, mas o que eu acho que já está defasado, a gente tinha um Bahia e Colo-Colo um pouco antes do primeiro jogo contra o The Strongest, né? Então esse Bahia e Colo-Colo certamente seria uma equipe bem alternativa, mas eu acho que isso já mudou. Aliás, o Bahia teria uma sequência de duelos, entre aspas, internacionais. Colo-Colo, The Strongest, Barcelona de Ilhéus e The Strongest. Só time internacional. Mas essa tabela mudou e eu não sei como está agora, mas com certeza vai ter jogos bem apertados ali, de domingo e quarta e domingo. Sem dúvida nenhuma, vai ter que rodar muito o elenco, até porque a gente sabe que o foco nesse início do ano, sem dúvida nenhuma, vai ser a Libertadores. Os jogos contra o The Strongest vão ser muito difíceis. E mesmo que seja Copa do Nordeste, o que for, o jogo que for, o Bahia certamente vai ter que rodar muito o elenco. Vai ter que utilizar, muito provavelmente, alguns jogadores que venham a se destacar nessas rodadas iniciais, com alguns reservas também. Então a gente ainda vai ver o Bahia atuando muitas vezes com um time alternativo no decorrer do ano. Aqui fui conferir a tabela da Copa do Nordeste que saiu, né? E caso, salvo engano, a segunda e a terceira rodada da Copa do Nordeste vão ser disputadas nos dias 14 e 11, que são dias de Libertadores. Confirma aí. 14 e 11. Não, 4 e 11. 4 e 4 Quer dizer, de na verdade, no caso do fevereiro. Bahia é 5 e 12, né?
A rodada começa 4h11, mas o Bahia joga no dia 5 contra Juazeirense, às 7 da noite, no Adalto. E no dia 12, na verdade, no dia 11, contra o América de Natal, na Fonte Nova. Então, certamente faz um jogo do Campeonato Baiano no dia 15, né? No sábado, para atuar depois na terça-feira, 18, contra o The Strongest. Isso. Então, chutaria. Tem o Bavi aí em algum momento também, parece que vai ser no dia 1º de fevereiro, né? Chutaria aqui que o Bahia vai para o jogo do América com o time principal, na Fonte Nova. Utiliza um time reserva, bem mesclado aí, totalmente reserva, com certeza, no jogo do final de semana do Campeonato Baiano, ali no dia 15, para ir com força máxima para a Colômbia, né? Imagino eu que o Bahia vá até viajar com alguma antecedência para a Bolívia, até por conta da altitude, né? O Bahia joga em La Paz, lá nas alturas, lá em 4.000 metros de altura. Então, imagino que o Bahia vai fazer um esquema diferenciado para esse jogo. Até porque é o jogo mais importante talvez do ano para o Bahia. Então só para deixar claro, então não choca, né? Porque as primeiras rodadas em janeiro, né? Também no dia 5, no 5 e 11, né? Então a Copa Libertadores é só na outra semana, né? No dia 18. E aí, se passar, ele teria um jogo no dia 5, no dia 5 de março ali, né? No meio de semana do dia 5. 4 ou 5 de março, mas aí a Copa do Nordeste deixou duas datas, 5 ou 12. Né? Então, em tese, não chocaria, né, os jogos da Copa do Nordeste, mas vai dar querendo ou não, vai ser um time que não vai ter descanso, né? Quando a partir da próxima semana ali, quando os titulares, né, o time principal estrear na Copa do Nordeste, vai ser sempre, na melhor das hipóteses, né, quarta e domingo, né? Então vai ter que dar uma mesclada e vai ter que talvez ali aproveitar alguém que está jogando hoje, né? Assim, alguém que está nesse elenco do Campeonato Baiano. E daí a importância desses jogos para que alguns jogadores possam se destacar, né? É importante até para os jogadores, né? Tipo, eles certamente vão ter a oportunidade de entrar em campo novamente nesse início de ano. Só que só vai entrar em campo, efetivamente, quem se destacar nesses 3 jogos em que o Bahia vai utilizar o Sub-20, né? Daí a importância. Essas 3 rodadas elas servem para isso, servem para mostrar quem tem condição de atuar durante mais tempo com o elenco principal, formar o elenco principal. Não só nesse início de ano, mas quem sabe até no Campeonato Brasileiro. A gente viu, por exemplo, o Thiago participando de alguns jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado. E por mais que o Bahia tenha um elenco forte, o Rogério Ceni até utilizou pouco os jogadores da base esse ano. O Thiago foi meio com exceção. De vez em quando, um ou outro entrava. Mas quem sabe nesse ano a gente consiga ver mais alguns jogadores entrando um pouco mais. Aliás, por falar nisso, o Bahia foi eliminado da Copinha hoje, né? E eu vim ouvindo o rádio aqui agora no carro e fui zapeando assim pelas rádios e em 2 rádios a gente ouvia pedidos por Del, que é um atacante que se destacou muito na Copa São Paulo, e muita gente pedindo por Del. Que é o Haaland do Sertão, não é isso? O Haaland do Sertão, exatamente. Eu tenho medo de usar esses apelidos assim, mas vamos lá. E ele realmente fez uma Copa São Paulo excelente. É um cara que realmente se destacou. Mas a gente precisa ter paciência, né? Eu não gosto nem de cobrar muito a participação efetiva de um jogador específico da base, porque eu sempre acredito que a gente que está aqui fora, a gente só consegue ver o que está ali dentro de campo, né? E para que a gente possa colocar um jogador muito novo no time principal, a gente precisa também analisar uma parte que a gente aqui de fora não consegue ver, que é a parte mais emocional ali do atleta e tal. Então, eu não reclamo quando a gente vê alguém se destacando e o treinador, a comissão técnica prefere segurar um pouco mais, porque eles têm informações muitas vezes que a gente de fora não tem. Então, tenho sempre muita paciência com isso, mas é claro que a gente entende também o torcedor que quer ver um cara que ele viu jogando e gostou no time principal, e Del, sem dúvida nenhuma, vem dando motivos para isso.
Muito bem. Vamos agora para o campinho, né? Vamos para o que interessa, né? Que é as análises individuais aí dos jogadores do Bahia, né? Como já trouxemos aqui, foi basicamente o mesmo time, né? A única mudança foi no ataque, né? O Everton jogou no lugar do Juninho, não é isso? Isso aí. E aí tivemos o Thiago ali, junto com o Juan Pablo, compondo aí o trio de ataque. Bom, vamos começar com o Gabriel, que esse se destacou, né? Não teve É culpa só. no gol e Uhum. antes fez boas defesas, né? Antes de entrar no campinho, só trazer um dado aqui que eu estava olhando em minhas anotações. Essa foi a sétima vez, aliás, não, foi a nona vez que o Bahia enfrentou o Atlético de Alagoinhas sendo comandado por Agnaldo Liz. Agnaldo Liz estava fazendo sua estreia hoje no Atlético, mas é um cara que tem uma história já muito grande lá. E nos 7 últimos confrontos do Bahia contra o Atlético de Alagoinhas de Agnaldo Liz, apenas um triunfo, que foi em 2023, o time de Renato Paiva venceu por 2-1. 4 derrotas e 2 empates. Então, um retrospecto aí de Agnaldo Liz contra o Bahia tá sorrindo a favor de Agnaldo Liz. Mas vamos E lá. tem um contexto até interessante, né, do Atlético, porque ele estreou empatando. Aí o técnico Adriano Souza ele pediu demissão, alegando que a diretoria estava interferindo na escalação, né? Então teve toda essa questão para o lado do Atlético, né? Aí chegou um técnico aí que já conhece, né, como funciona lá. Um técnico foi ele campeão baiano, não foi? Acho que foi. Eu acho Acho que que foi foi. ele, Não né? tenho certeza, mas acho que foi. Ele era o técnico, quando o Bahia foi campeão baiano em cima do Atlético, ele era o técnico. Foram 2 empates ali nas finais e o Bahia venceu nos pênaltis. É um Muito cara que tem bem. história no futebol, né? Já, inclusive já treinou o Isso. Vitória. O Agnaldo Liz, experiente treinador, que foi ele mesmo, viu? Foi ele o campeão baiano aí com o Atlético de Alagoinhas em 2022. Bom, vamos agora para as análises, começando com o Gabriel Souza. Boa partida. Me corrija se eu estiver errado no lance do gol, tá, Fábio? Você assistiu pela televisão, mas eu do estádio não consegui ver falha dele. Foi um Não, também chute não. fora da área, um chute colocado ali no ângulo, sem chances. E não consegui ver falha dele, não. E quando ele foi exigido e pôde fazer algo, ele fez boas defesas em 2 chutes fora da área no primeiro e outro no segundo tempo. Fez 2 grandes defesas. Então, gostei da partida de Gabriel. Assim, foram 2 defesas, não sei se isso já o acredita para o verde mais verde, então vou deixar ali o verde musgo. Vou pegar leve tanto para cima quanto para baixo hoje. Muito bem. Não Então, o utilizaria verde. extremos hoje. Boa. Verde musgo aí para o Gabriel. O gol acho que não foi aí, tanto que a bola bate na bochecha da rede ali. Eu acho que foi bem. Foi uma finalização muito feliz lá do Felipe, né? Jogador da equipe do Atlético, Felipe Cardoso, que fez o gol. Bom, vamos para a dupla de zaga. Tivemos Lippert, Fred Lippert, não é isso? Isso, E, Fred Lippert. e o Marcos Vitor, que é o jogador, um dos mais experientes, né? Dessa Uhum. garotada aí. Que saiu machucado, levou uma pancada na Isso. cabeça. Acho que ele bateu a cabeça na trave, se eu não me engano. E acabou saindo machucado, bem tonto, inclusive. Mas, assim, a gente elogiou a dupla de zaga no jogo passado. E hoje, novamente, eu acho que não há o que falar em termos de crítica dos dois, não. Gostei. Fred Lippert, para mim, me agradou novamente. É um jogador que eu não conhecia, vi a primeira partida dele no jogo passado. E achei bem seguro. O Marcos Vitor a gente já conhece mais, já teve um período até de titular no time principal. O que chegou, depois saiu por empréstimo, volta agora. E era um daqueles caras que precisa aproveitar essa oportunidade, né, para que possa ser mais aproveitado durante o ano. E acho que mais uma vez saiu bem. Gostei dos dois, vou de verde musgo para os dois. Muito bem. O Atlético de Alagoinhas foram muito chutes de fora da área, né? Não conseguiu tantas infiltrações, né? Bola no alto, o Bahia ganhou boa parte delas, então acho que realmente não passou pela atuação dos zagueiros, né? O resultado.
Bom, vamos para a dupla de laterais, o Cauã Davi e o Ryan, né? Rian. Aí Rian. vamos lá. Eu vou começar por Rian. Eu falei agora de Marcos Vitor, que era um daqueles jogadores que precisavam mostrar serviço, né? Um dos mais rodados desse elenco sub-20, não é bem sub-20, né? O próprio Marcos Vitor já é um pouco mais velho. E Marcos Vitor vem aproveitando a oportunidade. Rian era mais um desses rodados que já passou também por momentos como titular do time principal. E mais um que precisa aproveitar esses jogos do início do ano para mostrar se vai ser aproveitado ou não no elenco principal. E Rian, diferentemente de Marcos Vitor, não vem conseguindo aproveitar a oportunidade. Fez uma partida ruim no final de semana e agora novamente uma partida bem ruim, que eu só não vou dar o vermelho mais vermelho pela paciência que eu tô tendo de início de temporada. Vou de laranjinha para ele, mas já adianto que para mim foi o pior em campo. Decepcionante esse início de Rian. Ainda assim, quero dizer que acredito que ele ainda possa mostrar serviço até esse ano. Tipo, é muito cedo ainda para a gente tirar conclusões definitivas assim sobre atletas, né? Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. As duas partidas de Marcos Vitor não querem dizer que tipo, ele vai ter um ano excelente, não é isso. Assim como as duas partidas ruins de Rian não querem dizer que ele não poderá contribuir em nada em 2025. É muito cedo ainda, mas o início é ruim. Cauã, É, por outro lado, vai lá. Aham. Não, só para dizer que surpreende, né? Porque o jogador ali que teve minutagem na temporada passada, se a gente pegar o Marcos Vitor, mas ele jogou pouco, né, ano passado, assim, tipo, é um jogador que você poderia até dar um desconto maior, porque não teve tanta sequência jogando, e o Rian não, né? Jogou no CRB, uma Série B, Uhum. né, uma competição difícil, jogou vários jogos, jogou inclusive no Bahia, né? Ele já foi titular do principal. Já, 2023 ele participou muito no Bahia. Isso, isso. E, enfim, é jovem ainda, né? 22 anos, mas se esperava uma evolução, né? Em tese, deveria se destacar no meio dessa garotada. E o É, Cauã? esses jogadores mais Sim, rodados, eles precisam até puxar a responsabilidade para eles, né? isso. E faltou muito de Rian. Rian não contribuiu em absolutamente nada no jogo de hoje, a ponto de ser considerado o pior. Então, tipo, tá devendo. Tá devendo. Vai ficar com esse laranjinha aí só porque a gente tá pegando leve de início de temporada ainda. Mas tá devendo. Cauã Davi. Cauã Davi, pra mim, uma surpresa hoje positiva. Achei ele muito tímido no jogo do final de semana. Praticamente não apareceu. Mas hoje não. Hoje ele fez uma boa partida. Com algumas oscilações também, errou em alguns lances. O Bahia, inclusive, foi muito pressionado por aquele lado dele ali, né? O Atlético Alagoense explorou muito e acho que no início do jogo ele até falhou em alguns lances e tal, mas ele cresceu defensivamente e cresceu também ofensivamente. Fez uma jogadaça no primeiro tempo. Depois ele acabou errando o passe, mas não deixou de ser uma bela jogada. Me surpreendeu, gostei da partida de Cauã. Vou de verde músico para ele. Não vai de verde mesmo por conta de alguma oscilação, alguns erros de passe. Mas boa partida de Cauã. Muito bem, então defesa avaliada, né, dos titulares. Vamos agora para a dupla de volantes, Sidney e Jota. Sidney contribuiu muito defensivamente. Foi um jogador importante quando o Bahia saiu, quando ele saiu, foi substituído. O Bahia sofreu defensivamente. Acho que foi um erro ali de Galbis. E ficou claro depois também quando ele refaz, ele corrige o posicionamento, ele entra com o Wendel, né, para recompor ali o setor. E boa partida, também não brilhante, mas boa partida. E Jota também apareceu bem, é, contribuiu defensivamente. Depois, quando o Sidney sai, ele acaba recuando um pouquinho, aí ele tem um momento ruim, já mais cansado. Teve alguma oscilação também, que é natural. Mas, no geral, acho que foram duas boas partidas, tanto de Jota quanto de Sidney. Vou de verde músico para os dois. Muito bem, agora o Vitinho, para fechar o meio de campo.
E aí a gente já começa a ter alguns jogadores que não renderam tão bem, né? E Vitinho eu já não gostei tanto da partida, acho que poderia ter contribuído mais. Aí na frente, os jogadores da frente, eu acho que quase todos decepcionaram. A gente tem essa parte de trás aí com mais verdes, né? Mas a partir da frente aí agora a gente vai ver um pouco mais de amarelo, um pouco mais de laranja. Vitinho, para mim, não fez uma grande partida. Apareceu em algum momento e tal. Contribuir não foi tão ruim, mas eu acho que faltou mais. Tô na dúvida aqui do laranja ou do amarelo, mas vou de laranja para Vitinho. Bom, então o Vitinho aí também não rendeu, avaliação negativa para o meio-campista do Bahia. Vamos para o ataque, né? Temos o Juan Pablo, né? Jovem jogador, acho que é o mais jovem, né? De todos esses aí que entraram em campo, Acredito que sim. 16 anos, né? E aí, foi melhor do que no jogo passado, o Juan? Ou deveu também? Ó, dos jogadores da frente, foi o que eu mais gostei, tá? Embora em alguns momentos ele tenha segurado a bola um pouco mais do que deveria, mas para mim foi quem mais ofereceu perigo ao Atlético, quem conseguiu construir as melhores jogadas entre os que começaram como titular, né? É, errou em alguns lances importantes, tomou decisões erradas e decisões erradas que prejudicaram até as boas jogadas que ele fazia. Vou de amarelo. Muito bem, então vamos para o razoável para o Juan Pablo, atuação ok, nem se destacou positivamente, mas também não se destacou negativamente. Bom, o Everton, que hoje ganhou uma chance aí entre os titulares, fez por merecer? Mais um daqueles que precisa mostrar mais serviço. Ele não começou como titular no jogo passado, agora teve uma oportunidade como titular e é daqueles jogadores com mais rodagem, que poderia ter contribuído mais, poderia ter puxado, chamado mais a responsabilidade, e não conseguiu, fez uma partida bem ruim, ao meu ver. E vamos de laranja também, poderia ser o vermelho. Muito bem, então laranjinha aí para o Everton, né, que estava no Londrina, né, jogou 30 Isso. partidas a temporada passada, o Londrina que é um time da Série C, inclusive quase subia, né, brigou ali pelo acesso, mas ficou pelo caminho. O Everton inclusive fez 8 gols na temporada passada, mas nesse início de Campeonato Baiano também não vem rendendo. E o Thiago, que desses jogadores de ataque, né, com a camisa do Bahia é o que mais jogou, né? No ano passado teve algumas oportunidades no Campeonato Brasileiro, mas outro que também não participou tão bem no jogo de hoje. Participou pouco e vai de laranja também. Como a gente já imaginava, essa parte do meio para frente aí, com o laranja dominando um pouco mais. Muito bem, vamos para as alterações, né, do Bahia, que teve um a mais, não é isso, Pedro Pereira? Que o Foram 6 por habitual conta da por causa da saída de Marcos concussão. Vitor, né? Por sinal, assim, eu não tenho certeza, mas na minha contagem ali, o Atlético de Alagoinhas acho até que fez uma parada a mais do que o Boa. permitido, porque ele fez duas substituições em momentos diferentes no primeiro tempo. No segundo tempo, acho até que teve uma que foi por concussão também, mas já tinha saído um outro jogador que acho que teve cãibra. E depois acabou fazendo mais um, acho que parou 4 vezes, mas enfim, não tenho certeza. Depois eu vou conferir isso na súmula só por curiosidade. Mas aí, Vamos desses lá. que entraram, alguém se destacou? Sim, acho que Roger Gabriel fez uma boa partida. Entrou bem, conseguiu, acho sem dúvida nenhuma, quando a gente pega os jogadores da frente ali, sem dúvida nenhuma, ele foi quem mais conseguiu levar perigo. E acho que deixou aquela sementinha ali. Muita gente pede ele como titular, né? Desde o jogo passado. E eu acho que hoje ele conseguiu plantar essa sementinha para ser titular. No próximo jogo, me surpreenderia negativamente se ele não entrasse como titular já no próximo jogo pela partida que fez, né? Rendeu muito mais do que seus companheiros ali na parte da frente. E eu só não vou de verde, do verde maior ali, porque foi por pouco tempo, né? Ele já entrou no segundo tempo. De toda forma, não conseguiu construir um empate, mas ainda assim, boa partida.
vai de verde musgo, com toda certeza. Namorando ali com o verde verde. Muito bem. Então, Roger Gabriel, não é isso? Isso aí. Daniel, Gustavo, Caio Roque, Juninho e Wendel. Eu acho que dá pra ir sem nota aí pra essa galera. É, Caio Roque é um daqueles caras assim também que podia ter mostrado mais serviço, mas não vem tendo oportunidades. E quando ele entra, acho que ele não, diferentemente de Roger Gabriel, que a gente está falando que entrou e já plantou aquela semente ali que pode ser titular, Caio Roque não. Quando entra, não consegue fazer com que a gente peça ele como titular novamente. Então, para mim, é um jogador mais rodado também, que poderia estar mostrando muito mais e não vem mostrando. Então, decepção aí. Não que eu esperasse que fosse diferente, mas não vem aproveitando. E entrou já mais perto do final, né? Mais ali aos 40 minutos do, do segundo tempo, junto com o Daniel também, que não dá pra. Eu acho que o Caio Roque, acho até que dá pra colocar uma notinha aí, um laranjinha aí pra ele, viu? Teve minutagem, né? Para a gente avaliar. Então, vamos colocar o Laranjinha do. Jogou mal, né? Pro Caio Roque, o resto todos aí sem nota, não é isso, Pedro Pereira? Vamos deixar sendo Gustavo, acho que dá pra colocar um ruim também, o laranja. E o Wendel não deu. Vamos de médio para o Wendel. Acho que os dois entraram com um pouco mais de tempo, né? Então, só para não deixar sem nota, vamos deixar laranja para Gustavo e amarelo para o Wendel. Muito bem. Melhor em campo, tivemos aí alguns jogadores com verde musgo, né? O goleiro Gabriel, a dupla de zaga, né? Lippert e Marcos Vitor, e a dupla de volantes, Jota e Sidney. Também teve o Cauã na lateral direita. Aí eu fico entre Juan e Pablo, Juan e Cauã. Desculpa, Juan não. É, Roger. Roger e Roger. Cauã como as possibilidades aí de melhor em campo. Mas eu acho que por ter ficado a partida inteira, por ter feito boas jogadas, por ter contribuído defensivamente também. Eu acho que hoje eu vou de Cauã. Muito bem. Então, jogou mais tempo também, né? Então, Cauã fica aí como o melhor em campo do Bahia na derrota contra o Atlético de Alagoinhas Apesar 1 das a 0. atuações, inclusive no lance do gol, é ele que está marcando o Felipe, né? Sim. Bom, e o técnico lá, o Leonardo Galbez. Aí já podemos também cobrar um pouco mais, né? A gente pega mais leve com os meninos, mas treinador já não precisa ter essa mesma paciência, né? Então vou de laranja hoje para Galbez. Substituições ruins e a atuação como um todo também deixou a desejar, né? Então vamos de laranja. Então, laranjinha aí pro treinador. Também teve pouco tempo, né? Ele chegou já no meados de dezembro, né? Chegou por agora, é novo no Bahia. Isso. Então também tá conhecendo a galera agora também, né? Também tem esse detalhe. É claro que teve ali, comparado com times profissionais, né? Até você vê, pô, um mês, né? Ou 25 dias, parece um tempo gigantesco, né? Mas também não é, né? Para você pegar um amontoado ali de jogadores, muitos nunca nem jogaram juntos, né? Jogadores que estavam emprestados, agora se encontrando. E aí, com o tempo de preparação também, que não é o ideal, o time acaba sentindo nessas primeiras rodadas. Isso aí. Bom, Todas essas ressalvas são justas, são válidas, mas de qualquer forma não dá para deixar de pontuar que a partida foi bem mais ou menos, né? Então, o treinador eu fico mais tranquilo assim de criticar um pouco mais. muito bem, Pedro Pereira. Agora vamos fazer um exercício, né? Ainda tem, claro, um jogo aí
com a garotada, mas vamos supor que esses jogos aí é uma espécie de peneira para essa garotada, para ter uma chance ali no elenco principal, para treinar lá com o elenco principal do Rogério Ceni. 3 vagas. Até agora, você estaria passando quem nessa peneira? Pegando 3 esses 2 vagas. jogos. 3 vagas. Também não vamos botar muita vaga, né? Vamos lá. Jota, Marcos Vitor. Assim, gostei muito de Roger hoje. Cauã, quando a gente faz a. Por mais que eu tenha colocado ele como Marancã, mas quando a gente faz a média do jogo passado para cá, já não foi tão bem assim no primeiro jogo. E... A terceira vaga aí tô em dúvida, tá? Mas Jota e Marcos Vitor, sem dúvida. E ficaria entre Sidney, Lippert, que eu tô gostando também, e Roger Gabriel. Roger Gabriel, como tem sido reserva, vou deixar ele de fora, vou escolher Sidney. J. Sidney e Marcos Vitor. Muito bem. Então seria. Peneira, é claro que tem mais um jogo, né? Você pode aí. Se estivermos juntos aqui na próxima live, eu perguntarei novamente aí se as escolhas vão se manter. Agora, Gabriel Bons. também, goleiro, vem se destacando também. Aham, Assim, não foi tão exigido, mas quando foi exigido, esteve bem. tudo bem. Bom, só para a gente pontuar, né? O elenco principal teve um amistoso, né? Um jogo treino lá com o Girona e empatou sem gols, hein? Ninguém faz gol nesse Bahia, Pedro Pereira? Não faz gol não. Três jogos, né? Contando com os 2 do Campeonato Baiano e mais esse amistoso lá contra o Girona B. E nenhum gol marcado. Mas assim, aquela coisa também, né? O elenco principal tá lá começando agora, uma semana de trabalho praticamente. Não dá para cobrar nada não. 0-0 lá contra o Girona. A gente não conseguiu nem ver o jogo, né? Não sabe nem como foi. Vimos apenas alguns lances. Isso. Mas sem absolutamente nenhuma cobrança aí por conta desse empate lá com o Girona B. Muito bem. Inclusive, Bahia que estreia esse elenco principal na Copa do Nordeste, não é isso? Próximo meio de semana. Imaginamos que sim, e um registro histórico aqui desse amistoso contra o Girona B, né? Primeiro jogo do Bahia contra times espanhóis em sua história, primeiro jogo também em solo espanhol. O Bahia que já atuou em diversos países, já enfrentou times aí de diversos países, mas a Espanha era uma lacuna. O Bahia já fez duas excursões enormes assim pela Europa, passando por muitos lugares, mas a Espanha não tinha sido brindada ainda com a presença do Bahia. E Boa. agora o Bahia bota a Espanha aí no mapa. O famoso azar da Espanha, né? Azar da Espanha. Agora já teve esse prazer. Bom, Bahia passado a régua,